Muito bem, tem um tema interessante em seleção genética, avaliação, julgamentos e concursos, que é o que chamamos de dimorfismo sexual, ou seja, diferenças fenotípicas, ou seja, visuais, notórias entre machos e fêmeas. É algo que ocorre demais na natureza, se bem não podemos dizer em todas as espécies, mas em uma grande quantidade de espécies o macho diferencia da fêmea. Muitas vezes o macho tem uma pigmentação muito bonita para atrair sexualmente as fêmeas, e a fêmea tem que ter uma pigmentação muito mais camuflada para evitar a visualização, a detecção dos predadores e dessa forma evitar perder a vida ou a ninhada. Esse dimorfismo nos canários existe. Dependendo da cor ou raça, ele é mais notório, mais fácil de identificar ou menos. Esse dimorfismo principalmente se manifesta pela manifestação das cores. E alguns desses componentes influenciam mais, se manifestam mais diferentes do que outros. E em que isso pode influenciar na parte de concursos, por exemplo? Na parte de concursos, por exemplo, o lipocromo é uma cor que se apresenta com muito mais vivacidade nos machos do que nas fêmeas. Isso coloca em certa inferioridade para efeitos de concurso as fêmeas perante os machos. Pode haver exceções? Sim, pode, mas serão as exceções que vão confirmar a regra. A pigmentação melânica também difere entre machos e fêmeas, ao ponto de que algumas cores, como por exemplo os canários feomelânicos, se julgam por separado machos e fêmeas, tendo em vista a notória diferença de expressão entre uns e outros. E na parte que chamamos de categoria, que é a forma como se distribui o lipocromo na plumagem, também gera uma diferença muito visível entre machos e fêmeas, razão pela qual também eles, todos os canários mosaicos, se julgam a nível internacional separadamente entre machos e fêmeas para poder ter elementos de comparar os similares e não os diferentes. Essa é basicamente o porquê se menciona em manual de julgamento ou inclusive em palestras e tal, o tal do dimorfismo sexual. O que tenho que considerar dimorfismo sexual quando vou selecionar meus pássaros para a reprodução? Temos que avaliar as fêmeas como na sua condição de fêmea, no que se espera de fêmeas, e os machos idem. E como se traduz isso na prática? Vamos levar um caso prático. Eu vou escolher as minhas fêmeas vermelhas nevadas. Se sabe que as fêmeas têm a névoa um pouco mais longa do que os machos. Isso é uma característica das fêmeas, é um dimorfismo. Então, não devo procurar nas fêmeas a névoa muito curta, com expressão parecida aos machos, porque elas darão filhos com névoa excessivamente curta, e isso não é o que se espera. E assim poderia mostrar vários exemplos interessantes. Em seleção genética é bastante conhecido mundialmente aquilo de criar linhagens para produzir machos de concurso e linhagens para produzir fêmeas de concurso completamente dimórficos. Como se explica isso? Se do macho mosaico se espera uma máscara muito ampla e bem definida, as fêmeas reprodutoras que serão usadas para essa finalidade não pode ter a característica de concurso, que seria apenas um tracinho atrás do olho lipocrômico, e sim uma máscara ampla que vai se traduzir em filhos com máscaras amplas. E o inverso é verdadeiro. Para produzir fêmeas de concurso, que apenas tem que ter um tracinho lipocrômico atrás do olho, os machos que produzirão essas fêmeas não podem ter máscaras muito amplas, sob pena de ter pigmentações em regiões indesejadas. Assim se abre o dimorfismo, se abre as técnicas, se abre as famílias, e isso se chama seleção genética.